Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucas na área, aqui com um assunto importante chamado lentes esféricas ou lentes delgadas, como vocês preferirem, tá? É um assunto muito similar a espelhos esféricos. Então quem já tem uma boa familiaridade com espelhos esféricos vai se dar bem aqui em lentes esféricas ou lentes delgadas. Vamos lá! Eu vou trabalhar nesse caso sempre com lentes no qual a lente é o meio mais refringente. Por quê, professor? Vamos lá. A lente, ao contrário do espelho, a lente refrata o feixe luminoso. No entanto, eu posso ter a refração do meio menos para o meio mais ou do meio mais para o meio menos. Em 95% dos casos, a lente é o meio mais. Tá? Pode, dependendo do exercício porventura, ter a lente um meio menos. Por exemplo, uma bolha de ar dentro da água. Então, para não confundir a cabecinha de vocês, nos exemplos adiante, eu sempre vou trabalhar com lente e entenda a lente como meio mais refringente. A lente, uma clássica superfície de acrílico dentro do ar. Tá? Se eu tiver uma lente de borda fina, eu chamo essa lente, então, de lente convergente. Quais são os tipos de lentes convergentes que nós podemos encontrar no dia a dia? Eu posso encontrar uma lente biconvexa. Tá vendo que essas duas faces são convexas? Plano, convexa. Ou côncavo, convexa. Todas são bordas finas. Olha aqui as pontinhas, ó. Sempre que eu tiver, então, uma borda fina, ela vai ter a característica de convergir o raio de luz. O que é isso? Significa que, após sofrer duas refrações, afinal são duas faces, né? A primeira refração, segunda refração, aqui embaixo também, ó. Primeira refração, segunda refração, elas vão convergir para um único ponto. Certo? Então, de maneira para simplificar, nós podemos adotar que essa reta vertical com as extremidades finas é chamada de lente convergente, certo? Então, o oposto disso são as lentes divergentes. Lentes divergentes são também conhecidas como lentes de borda grossa. Quais são elas? Eu posso encontrar a bicôncava, plano côncava ou convexo côncava. Observem que todas as suas extremidades possuem bordas grossas. Certo, galerinha? Agora, por que dessa divergência? Porque após sofrer duas refrações consecutivas, na primeira e na segunda face, os raios de luz vão se afastar um do outro, ou seja, eles vão se divergir. Então, uma maneira para simplificar essa representação é adotar uma reta vertical com a extremidade dessa reta, uma bordinha grossa, tá? Sempre que eu estiver falando isso, eu vou estar lidando com uma lente chamada de lente divergente. Certo, pessoal? Bom, conhecido as lentes, nós devemos conhecer também as características dos raios luminosos que os atravessam, né? E para saber os raios luminosos que atravessam, eu preciso anteriormente saber algumas propriedades, ou seja, alguns nomes, como que eu posso dividir essa minha lente. Tanto faz se é a lente convergente ou se eu tenho as propriedades das lentes divergentes. Todas vão possuir foco, vértice, pontuante principal, foco imagem, vértice e pontuante principal imagem. Muito parecido lá com espelhos esféricos. No caso, a única diferença é que nos espelhos esféricos
O ponto antiprincipal era conhecido como centro de curvatura. Aqui não muda nada. Eu vou ter o foco. O foco é metade do raio. O raio está aqui no centro de curvatura, mas eu só chamei o centro de curvatura de ponto antiprincipal. Do outro lado eu também tenho o foco, mas é um foco imagem. Do outro lado eu também tenho o ponto antiprincipal, que é o antiprincipal imagem, ou a linha e F'. E no centro da lente nós temos a sua divisão, né? Chamada de vértice. Tanto faz se é para lentes divergentes ou para lentes convergentes. Reparem que a única mudança é que o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem também mudam de campo, tá vendo? Ó, aqui eu tenho meu campo antiprincipal imagem e o meu foco imagem. Sabendo disso, a gente pode lembrar aqui, né, um pouquinho dos 4 raios notáveis. Os mesmos raios trabalhados lá em espelhos esféricos. O primeiro deles é o paralelo foco. Todo raio paralelo vai ser refratado e vai passar pelo foco. Imagem. Esse é o raio PF. Temos o FP. Todo raio que passa pelo foco sai paralelo a esse eixo que divide o espelho no meio ou a lente no meio, chamado de eixo principal. Esse é o raio FP. Temos o raio CC, né? No caso é a AA. Bateu, passou pelo ponto antiprincipal, refratou também, voltando ao ponto antiprincipal. Esse é o raio AA. E o raio tetinha, né? Bateu no vértice da lente ou do espelho, formando o ângulo θ, sairá também formando o ângulo θ, com o eixo principal, tá? Esses todos são os raios notáveis das lentes convergentes. No entanto, para as lentes divergentes, nós encontramos os mesmos raios notáveis. Vamos lá, vem comigo. Todo raio paralelo é refratado passando pelo foco, mas no caso vai divergir, então ele vai passar pelo foco imagem, tá vendo? Ele necessariamente não está passando, mas a sua direção de propagação, sim. Esse é conhecido como paralelo foco. Temos também o foco paralelo. Olha lá. Ele não passou pelo foco, mas o seu eixo de propagação, sim. Foco saiu paralelo. Então, esse é o FP, para lentes divergentes. Tá? Nós temos o AA, né? Bateu no ponto A, o seu eixo de propagação bateu, vai sair também se propagando no ponto A. Esse é o raio AA. E, finalmente, o quarto, raio tetinha. Bateu no vértice formando o ângulo θ, saiu também formando o mesmo ângulo θ. Muito bom. Sabendo então desses pontos de simetria das lentes, sabendo dos raios notáveis, bora construir as imagens? Então consideremos aqui uma lente convergente, no qual um objeto está posicionado antes do ponto antiprincipal. Pegando o raio paralelo foco, foco paralelo, verificamos a formação da imagem nessa região. Nessa região temos uma imagem de natureza real, orientação invertida e tamanho menor. Aproximando esse objeto sobre o ponto A, pegando os mesmos raios notáveis, paralelo foco, foco paralelo, olha aqui o objeto. Eu vou criar aqui esse ponto uma imagem, ponto de encontro dos raios refratados. Essa imagem, a olho nu, vai ser uma imagem real, invertida e igual. Entre A e F, eu peguei de novo, paralelo foco, foco paralelo. Esse objeto gera uma imagem de natureza real, invertida e maior. Sobre o F, esse objeto eu peguei os raios paralelo foco e peguei o raio tetinha. Bateu no vértice formando o ângulo θ, saiu formando o mesmo ângulo θ. Os raios são paralelos. Se eles são paralelos após a refração, significa que eles se encontram só no infinito, ou seja, não vai formar imagem alguma,
não formou imagem, eu tenho o quê? Uma natureza imprópria. É uma imagem imprópria, sem formação. Agora, se eu tiver objeto posicionado entre o foco e o vértice, peguei os raios paralelo foco e o raio tetinha de novo. Eles não vão se encontrar nessa região, porque são divergentes, né? Então, se são divergentes, eles vêm de um determinado ponto. Esse ponto que eu imaginei é virtual. Vai gerar uma imagem direita e maior, conforme a figura que nós podemos verificar. Professor, que interessante! Parece que é a mesma característica das imagens formadas por espelhos côncavos. Exatamente! Tudo que acontece para lentes convergentes acontece também para espelhos côncavos. Então, se você sabe tudo sobre espelhos côncavos, você também sabe tudo sobre lentes convergentes. Se a mesma analogia, espelho-lente, espelho côncavo, lente convergente, eu posso fazer também para lentes divergentes, vão gerar imagens idênticas a espelhos, o quê? Muito bem, convexos. E espelhos convexos, e nesse caso agora, ou lentes divergentes, sempre, independente da posição do objeto, gerarão imagens menores, virtuais e direita, conforme podemos verificar aqui na imagem. Eu peguei o raio paralelo foco e o raio foco paralelo. Eles aqui nessa região eles não se encontram, porém eu posso imaginar que eles vieram desse ponto em comum. Imaginação virtual. Visualmente nós conseguimos verificar que a imagem, além de virtual, ela é menor e direita, sempre, 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 independente da posição desse objeto. Tá bom, meninos e meninas? Ótimo. Bom, se tudo que eu expliquei para espelhos está servindo também para lentes, por que não também os seus cálculos? Eu posso calcular a distância da imagem, a distância do objeto e o seu foco também a partir das mesmas equações de Gauss que eu trabalhei para espelhos esféricos, ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', I sobre O é igual a menos P' sobre P, também conhecida como aumento linear transversal. Professor, tudo bem, eu lembro mais ou menos, mas eu estou confuso. Quem que é F, quem que é P, quem é P'? Vem comigo então. P é a distância do objeto até a lente ou espelho. No meu caso, essa é a dica do Lucas, trabalhe sempre com um P positivo, que é o objeto real. Existe objeto virtual? Existe, mas gente, anula isso aqui. Trabalhe sempre com objetos reais, tá? Então, P, distância do objeto, olha aqui, do objeto até a lente ou espelho. O foco é a distância focal, metade do raio. Distância do foco até o vértice do espelho. O foco vai ser positivo quando eu estiver trabalhando com uma lente convergente ou espelho côncavo. O foco será negativo quando eu tiver uma lente divergente ou espelho convexo. O P' é conhecido como a distância da imagem até a lente ou espelho. Então olha aqui na figura. Distância da imagem até a lente ou espelho. Ele é positivo quando a imagem é real. Ele será negativo quando a imagem é virtual. Em relação ao aumento linear transversal, utilizem o sinal do O, que é o tamanho do objeto, sempre positivo. Já o valor de I, que é o tamanho da imagem, ele pode ser ou positivo, como também negativo. I positivo significa que a imagem é direita. E negativo significa que a imagem ela é invertida. Tá bom? Segue a dica do Lucão aí. Entenderam isso ou não? Sim? Então tá bom. Para finalizar esse nosso assunto de lentes esféricas, é importante também falar um pouquinho sobre a vergência dela. O que é a vergência de uma lente?
A vergência de uma lente nada mais é do que a capacidade de vergir o raio de luz. Olha aqui as figuras abaixo. É visível que essa lente, não é verdade? Essa lente é a que tem maior vergência. Ela verge, ela converge, no caso, muito mais do que a segunda. E o que a gente pode verificar? Que isso aqui é o foco. Então, nós sabemos que o foco menor, aqui é um foco grandão, né? Gera uma vergência maior. Moral da história, vergência é o inverso do foco. No dia a dia, gente, essa vergência também é chamada de grau da lente. Ah, professor, eu tenho miopia, eu tenho 2 graus de miopia. Tá bom. Fisicamente, o correto seria dizer, eu tenho 2 dioptrias de miopia, professor. Vergência no dia a dia é conhecida como grau da sua lente. Tá bom? Galera, vem comigo. Eu posso, por que não, associar algumas lentes. Eu posso colocar várias lentes. Posso colocar 3 lentes. Posso colocar 4. De naturezas diferentes. Convergente, convergente, divergente. E essas 3, 4, 5, essa associação de lentes, ela pode ser substituída por uma única lente resultante. E essa lente resultante eu posso encontrar simplesmente somando as suas vergências. Moral da história, a vergência resultante de uma lente, de uma associação de lentes, é dada pela soma das suas vergências. Vale lembrar que a vergência de uma lente nada mais é do que o inverso do foco. Então, no sistema internacional, a vergência é o inverso do foco. O foco é metro, né? Então é metros a menos 1, também conhecida por dioptria. Entenderam? Sim? Então, bora para os exercícios.